Oi, como vai você? Vamos falar de autoconhecimento hoje? Já cheguei anunciando sobre qual é a nossa proposta de hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre autoconhecimento, sobre se perceber, mas a partir de onde? De qual modelo para comparar, para buscar uma referência? Como é que a gente faz? Como é esse processo? Qual a importância dele? E olha só, tem o modo como a gente entende ser autoconhecimento algo favorável, saudável, necessário, mas há também que se questionar se todo tipo de autoconhecimento vai nos levar a um bom lugar. E você bem sabe que a nossa certeza é de que se nós vamos buscar a referência para compreendermos melhor o que seja autoconhecimento, o porquê, para quê, onde chegaremos, é a partir do que nós cremos no texto sagrado, na palavra de Deus. E o meu convite é que você fique com a gente por todo o programa e aquele caderninho na mão, aquele bloco de anotações para você ir fazendo dos insights um ensaio para você viver melhor, pôr em prática e viver. Meus amores, eu estou falando de um tema que eu vou abordar com Fernando Rochael, de volta aqui comigo. Tudo bem? Como vai? Olá, que alegria estar com você Obrigada. também, aqui também com os espectadores da Novo Tempo e do programa. Que alegria, viu? Muito obrigado pelo seu Obrigada. convite. Uma alegria, uma honra. Rochael, conta pra gente como você vai escolher nos levar a perceber a real necessidade do autoconhecimento. Bom, primeiro eu acho interessante as pessoas saberem um pouquinho do meu background. Eu sou mestre em psicologia, estudo comportamento humano há 31 anos, apesar de ser um garoto, 50 anos. Estava falando com você, né? Sobre essa questão dos 50, agora que eu fiz em abril. Sim. E eu atuo como estrategista comportamental. Então, a todo momento, buscando entender o que faz as pessoas mudarem seus comportamentos, o que faz as pessoas mudarem as suas realidades. E você só sai de um buraco se você reconhece que está no buraco. Se você não percebe que está no buraco, você não sai do buraco. Você só sai da cadeia. Primeira coisa para sair de uma cadeia, de uma prisão, você estou na prisão. Então, você só sai de algumas situações que estão te prejudicando se você se percebe nela. Então, você perceber-se quem você está sendo e não quem eu sou, porque eu não sou uma pessoa estática. Quem eu estou sendo nesse momento? Porque, assim, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu estava falando com Darleide, assim, Darleide, quanto você muda o seu layout? Né? E é isso, as pessoas vão mudando quem elas estão sendo. E se eu não me percebo agora quem eu estou sendo, nesse lugar, nesse momento, com essas pessoas, e não simplesmente eu estou sendo isoladamente, porque assim como um elemento químico, o hidrogênio, quando se encontra com o oxigênio, com 2 moléculas, né? Com uma molécula de oxigênio, vira água, vira outra coisa. Então perceber aonde eu estou, quem eu estou sendo com essas pessoas, me dá a possibilidade de, peraí, o que está acontecendo comigo, esses resultados que eu estou tendo, acontecem porque eu estou sendo essa pessoa, atuando dessa forma, pensando dessa forma, sentindo dessa forma, interpretando as coisas dessa forma e agindo assim, ou não agindo de forma que eu deveria agir. E isso está chegando nesse resultado. Quando eu olho para isso, essa é a primeira parte da mudança. Reconhecer o que está acontecendo, quem eu estou sendo, que papel eu estou exercendo, resultados que estão acontecendo e por que está acontecendo isso. Inclusive, entender o que me levou a chegar aqui, agir assim, a pensar assim, sentir assim. Então, esse olhar que a palavra faz assim, quando a palavra fala assim, vigiai e orai, é vigiar quem? A mim mesmo. Então, é esse, o autoconhecer-se tem a ver com auto-perceber-se nesses contextos de vida que veio até aqui e do lugar que eu estou, das pessoas com quem eu estou, das coisas que eu estou sentindo, pensando, das sensações e o que isso está acontecendo a partir dessa realidade. Muito bem. Mestre em psicologia, estrategista comportamental, foi professor universitário durante Fui professor muito universitário. tempo, mas um dia ele decidiu agir dessa maneira ainda mais eficaz,
criando consciência, desenvolvendo habilidades em pessoas que te buscam e que te têm como alguém que possa auxiliá-los. Sim. Portanto, estas pessoas foram a você pedindo uma mão, Isso. um auxílio, Isso. para que elas se percebam melhor. Isso. Mas, de modo geral, nós vamos considerar que nem sempre nós nos damos conta somente em parar e se perceber. Ou seja, há pessoas que elas não têm referência Sim. de como deveria ser, Sim. do que podem fazer. Sim. Elas vão precisar ser orientadas, Sim. instruídas. E fico muito feliz de que a gente tenha esse espaço, que o consultório esteja já há tanto tempo no ar, levando pessoas a tomarem ciência sobre elas mesmas, seus comportamentos, suas emoções. Mas vamos tomar isso como base. Para eu fazer esse exercício de autoconhecimento, eu preciso ter algo que me sustente para me mover na direção de uma mudança, de um crescimento, de uma transformação, que é muito mais profundo. Qual é a, então, base do cristão? Penso eu aqui com você, que temos a mesma crença, de modo maior, que nós temos primeiro um Criador. Sim. Sim. Portanto, nós vamos pensar sobre autoconhecimento diferente em moldes do que pensa um evolucionista, por exemplo. Sim, claro, com certeza. Nós vamos considerar, então, que temos um Criador, somos criaturas e o Criador me deu o caminho. E ele declarou coisas que eu era para ser. Perfeito. Façamos o ser humano para que ele governe, para que ele gerencie a sua vida. Né? Então, dê declarações de quem ele é, de onde a gente está. É como você pegar um equipamento e entender como ele foi fabricado e como ele funciona. Então, é importante você saber, isso aqui é elétrico, veio assim, foi formado assim, foi construído assim. Você vai pegar uma comida, por exemplo, e sabe de onde ela foi feita, os lugares. É outra comida. Entende? Esse queijo foi feito não sei aonde, lá no interior de Minas, nessa fazenda, olha aqui o lugar que foi feito. É uma outra comida. Então, é importante saber de onde viemos, para que fomos feitos, pegar o manual e saber. Então, eu olho para esse autoconhecimento começando não só do agora, mas começando de um passado que veio. Peraí, eu sou um ser humano que foi criado dentro do eterno, dentro do amor, para ser extensão de quem ele é. E não para estar no medo de assuntos que nós já falamos anteriormente. Pode trazer de volta. Né? Então, não para estar no medo, mas estar no amor, naquele que se percebe grande, forte, amado. Mas olha como eu estou me sentindo. Peraí, alguma coisa está acontecendo, entende? E aí eu preciso olhar para essa jornada do passado também. Esse autoconhecendo tem a ver com, talvez, de uma pessoa que eu estou sendo, que meu avô foi atrás. Que a minha avó, coisas que foram acontecendo lá atrás com eles. E que eles vieram trazendo crenças, valores, que eram das experiências deles, para minha mãe, que não passou pela experiência, mas absorveu aquela crença dele, aquele valor dele, e aí que passou para mim, eu nem sei porquê, mas eu estou carregando um trauma do meu avô aqui comigo, e por causa do meu trauma, eu vivo uma relação com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com os meus filhos, que era da minha avó. Então, ela se percebia amada quando dizia sim para todo mundo. Então, que coisa feia, como é que você está dizendo não para a pessoa? Nossa, não pode. Aí você fala assim, a pessoa foi simpática comigo. Aí eu não consigo dizer não, mas não consigo dizer não, não é meu, é da minha avó. Então, eu preciso olhar para essa jornada. Então, algumas pessoas rejeitam, renegam essas coisas e não sabem a importância de olhar para avós, pai, mãe, jornada, saber histórias, contar histórias. E peraí. E chegar à raiz da sua história. E chegar na raiz da minha história e pensar, é isso que eu estou sendo. Isso. Mas lá atrás, nessa jornada de regredir, tem Deus. Como Ele me criou, como Ele pensou sobre mim, como Ele planejou a meu respeito. E aí tem pessoas equivocadas, eu vou falar uma coisa que você me ajuda aqui, tá? Ajudo. Deus me dirija. Só que Deus me fez para dirigir a minha vida a partir dele, mas sou eu quem dirijo. Um dia ele me julgará. Como ele julgará se ele me dirigiu? Se ele tomou as decisões por mim? Se ele me fez de fantoche? Não tem como ele me julgar se eu não me dirigir. Então é como se eu tivesse um sobrado alto e falasse assim, olha, você pode subir no meu sobrado, pode subir lá no telhado e ver tudo. Eu te dou um binóculo, pode aqui, eu te empresto meu binóculo, para você olhar como eu vejo, do lugar que eu vejo, para você tomar suas decisões. E você não sobe. E você não pega o binóculo que eu coloco à disposição.
Então, Deus se coloca à disposição, está à porta e bate, para que eu esteja nele e olhar a partir do olhar dele. Tem uma frase que eu ia falar mais para o final, mas eu vou falar a partir de Fala agora. agora, depois você repete. Uma ilha, você não conhece a ilha se você só está dentro da ilha. E você também não conhece a ilha plenamente se você só está fora da ilha. Você só conhece a ilha plenamente se você está dentro da ilha e fora da ilha. Eu só estou dentro de mim. Você só está fora de mim. Então você vê de mim só o que está fora. Eu vejo de mim só o que está dentro. Só o Eterno vê o que está dentro de mim e fora de mim. Só Ele me conhece na plenitude de quem eu sou, de quem eu devo ser e para onde eu devo ir. Então, se eu não tenho o olhar dele sobre mim, e se eu não olho a partir do olhar dele, eu tomo decisões erradas. O lugar do autoconhecer-me é um conhecer-me a partir de quem ele me fez para ser, do olhar dele de quem eu estou sendo, do lugar onde eu estou, e é só ele que pode ver esse todo. E se eu não estou no olhar dele, eu não estou me conhecendo na plenitude de quem eu sou. Autoconhecimento de eu reconhecer, saber, crer que eu tenho o Criador e que a condição minha hoje é de um pecador. Sim, Isso também faz parte do autoconhecimento maior. sim, Deus é perfeito, por conta da condição do pecado, eu não sou perfeita. não, E isso também faz parte do autoconhecimento, repito, para que você também não se iluda de que você será capaz de tomar todas estas decisões por conta de ser quem você é, na condição em que você está, porém não é um abandonado. não. Não é um rejeitado, desprezado de Deus, porque mesmo na nossa condição, ou melhor, diante da nossa condição, Ele em amor nos resgatou para nos regenerar. E no ato de regeneração, o Espírito Santo vai contar em regenerar as nossas habilidades, as habilidades dadas por Deus, como inteligência, como as capacidades de tomar decisões, que diz que você está falando, de eu decidir, de eu tomar iniciativas, de eu fazer na direção de um Deus que me deu habilidades para tal e mais, me deu o Espírito. Isso, mas se eu não paro para perceber e para contar isso para mim, Davi fez isso. Davi, ele matou gigante, ele matou leão, matou urso, fez um monte de coisa bacana e terrível. Matou 300, mandou o rei mandar matar 100, ele manda 200. Pecador. Pecador, terrível. Não, mas eu estou falando assim, ele era um cara que já tinha provas que Deus estava com ele, que ele conseguia fazer as coisas. É nesse sentido que eu quero dizer. Que ele não precisava ter medo. Ele tinha provas que ele, pequenininho, mesmo assim, ele conseguiu vencer um monte de coisa. Aí o filho dele começa a persegui-lo. Aí ele entra no lugar de achar que Deus não estava ali. Aí ele para, ei, Davi, ei, minha alma, ei, Davi, por que está me atormentando? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Para Davi chegar e falar, ei, por que você está me atormentando, minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele parou e percebeu, ele se colocou do lado de fora e olhou para ele. Ei, estou com medo por quê? Que pensamento é esse? E ele questionou esse pensamento. Então, o pensamento que está em mim não sou eu, ele é produzido em mim. A emoção que está em mim não sou eu, ela é produzida, ela está aqui, mas ela não me define, ela não domina a mim. Se eu olhar lá de fora e perceber, peraí, eu estou pensando que Deus não está me abençoando, eu estou pensando que não vai dar jeito. Mas eu tenho provas de que um dia Deus esteve comigo. Mas eu preciso contar para mim sobre isso. Você lembra? Nada temos a temer contra o futuro, a não ser que nós esqueçamos o que aconteceu no passado. Então, eu preciso voltar e contar para mim. Eu sei racionalmente que Deus me ama, eu tenho até discurso religioso muitas vezes. Mas na alma, no coração, nas emoções, você não está contando isso para você. Está só aqui. E Deus conta com essa possibilidade de nós termos medo, porque somos frágeis. Sim, sim. Porque somos seres que enfrentam dificuldades muitas vezes que se põem assim de maneira muito grande diante da gente. Deus conta com isso. Conta. E nisso também está a autopercepção de a gente considerar nossas fragilidades, Sim. nossos medos, nossas Considerar angústias, o contexto, perceber assim, tudo está sendo perfeito, a minha atuação está perfeita de acordo com esse contexto que eu vivi. Então, o que possibilita, inclusive, esse auto-perdão, de você perceber assim, peraí, olhando para a minha jornada, o caminho que eu fiz até aqui, eu fui tratado assim, 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 assim.
E eu sou um pecador desconectado do eterno lá atrás e que estou olhando para isso. Então, o autoconhecimento é quase que você se olhasse no espelho, percebesse essa jornada e falasse, faz sentido eu estar atuando assim a partir de agora. Mas agora eu me volto para o eterno, para que eu me perceba grande, forte e amada nele, e amado nele, e percebo, não, isso aqui, eu posso, olhando para isso aqui, eu posso soltar isso aqui, talvez eu precise de ajuda profissional para fazer isso, talvez eu precise de um recurso, de técnica para isso, mas eu posso soltar isso que está acontecendo. E eu estava falando agora há pouco com o seu produtor, com o William, sobre a palavra desenvolver. Você constrói, desconstrói, faz, desfaz. Me envolvi, me desenvolvi. E talvez, e somente talvez, desenvolver tem mais a ver com soltar coisas do que trazer mais coisas. Tenho carregado na minha jornada, na minha vida, as questões do pecado dos meus avós e significados que eles trouxeram para mim, as questões do pecado dos meus pais. Olha a palavra maldição, maldito, dito mal, mal expressado. Más expressões que vêm a partir das jornadas de pecado deles também. E que vêm vindo. E que talvez agora eu preciso... Foram deles. E até para mim, a partir do momento que eu olho para mim nesse lugar de pecador, e dessa jornada que eu vivi familiar, peraí, faz sentido eu ter agido assim. Se Deus já me perdoou, eu já pedi perdão e Ele me perdoou, não faz sentido eu não soltar isso. Rochael, soltar. O que além eu descubro, venho a descobrir quando eu faço esse exercício de autopercepção? Você, claro, você está discorrendo sobre isso. Claro. Mas vamos assim, como se nós estivéssemos fazendo uma lista. Certo. O que eu identifico quando eu paro para me perceber? Eu percebo que eu sou alguém X, Y, Z. Eu queria te ouvir sobre. Tá. Então, primeiramente, eu preciso ter clareza que a minha concepção de que eu sou, não sou agora. Eu estou sendo. Ok. Então, a pessoa não pode dizer assim, eu me conheço. Não, você não se conhece nessa situação, nesse momento, nesse estado. A minha filha fez 12 anos, uma adolescente. É diferente da minha filha com 5 anos. Claro. É outra filha. Sua filha casou-se. É outra filha. Sua filha está morando longe. É outra filha, outra relação, outra situação. Então, você na relação com ela é outra pessoa. Então, eu preciso perceber assim, quem eu estou sendo agora, que valores estão aqui, que crenças estão aqui, para eu perceber, inclusive, como eu estou interpretando as coisas. É por isso que eu estou pensando assim, é por isso que eu estou me sentindo assim, é por isso que eu agi assim. Então, isso dá clareza para você olhar e perceber. As coisas... É como você olhar uma receita que você está fazendo. Essa receita deu errado porque eu deixei o vento bater nela. Então, a próxima receita me possibilita não deixar eu fechar a janela e o vento não bater. Então, em olhando para essas coisas que aconteceram agora, eu falo, entendi, deixa eu testar de uma maneira diferente. Então, isso me possibilita olhar, perceber algumas coisas e cuidar dessas coisas. E aí eu vou identificar, então, o que nesse momento me deixa insatisfeita frente à vida. Isso. O que me deixa satisfeito também. Então, Também, é. Então, por exemplo, que música que eu ouço que eu me sinto mais animado? Que música que eu ouço que eu me sinto mais tranquila? Que perfume eu passo e meu corpo se sente mais tranquilo? Que perfume eu passo e me sinto mais bonita para ir mais confiante? Que comida eu como? Com que pessoa que eu ando? Então, eu tanto posso utilizar em entendendo dos estímulos que mudam o meu estado mental. Quando eu falo de estado mental, eu estou falando do seu pensamento, das suas emoções, eu estou falando das suas sensações corporais. Seu humor. Do seu humor, é isso. Então, como você fica quando você está naquele lugar com essa pessoa, escutando essa música, sentindo esse cheiro com essa roupa, com o cabelo preso, com o cabelo solto. Então, você começa a gerenciar esses estímulos para que você... É como se você estivesse tangendo suas emoções. Como se você estivesse tangendo, como se fosse um animal que você está guiando. Boa. E por quê? Porque tem pessoas, meus amores, que elas não reconhecem nem mesmo seus gostos e seus desgostos, porque elas se perderam nos gostos e desgostos dos outros. Exato, para ser amado pelo outro. E numa atitude servil, de abandono, porque elas foram sendo engolidas pelo que o desejo dos outros, a vontade dos outros, e ela se perdeu. Quantas mulheres dizem exatamente isso? Eu faço a comida que os meus filhos gostam, eu faço a comida que meu marido gosta, eu arrumo a casa, eu arrumo tudo, eu vivo assim porque os outros gostam, mas quem sou eu? Aí muitas vezes elas chegam a um divórcio, a uma viuvez, a um abandono, enfim, e elas dizem, quem sou eu? Eu gosto de quê? Eu não sei quando é que eu fiz a comida que eu gosto, eu não sei como foi que eu usei a roupa que eu gosto, porque o dinheirinho que tinha era para comprar para os meninos, era para casa, você entende? Então pode ser que um assunto como esse passe por você aí meio que despercebido, porque para você não
não está casando agora, mas para muita gente está, e para outro, em algum momento pode ser para você. Então, ter essa percepção de quem você é. Mais um adendo aqui. Essa é uma conversa entre duas pessoas em que uma vai somando junto com a outra. Não espere que o Rochael vai dar uma palestra aqui. Não. Você quer uma palestra? Você vai lá nas redes sociais dele, vai no canal no YouTube dele, vai assistir as palestras dele. Aqui é um bate-bola. Porque o que muitas vezes é assim, Darleide, deixa o convidado falar, deixa eu falar também. Porque a gente constrói a ideia. O programa é seu. Juntos. Eu já disse isso, né? O programa é meu. Eu faço o que eu quiser. Lero, lero, lero. Não. Mas é só para a gente construir aqui juntos e você sendo despertados para essa necessidade de, assim, isso é um insight que me leva a outro, que me leva a outro. Então, vamos desculpando que é assim o modelo do programa, é bate-bola. Você conhece melhor as pessoas que estão seguindo do que eu. Então, você direciona para que elas sejam alcançadas melhor, eu entendo. E agradeço, inclusive. Obrigada. Então, é isso, assim, há uma necessidade de você perceber se existindo na vida, com seus gostos e seus desgostos também. E aí tem uma questão interessante. Algumas pessoas me procuram falando assim, eu preciso me encontrar. Aí eu digo para elas, você já se encontrou. Só que essa pessoa que você encontrou, você não está gostando dela. Boa. Então, se você se encontrar, você vai encontrar essa mesmo que você está sendo. Na verdade, você precisa se perceber para poder reconstruir-se da forma como você quer ser. E o Eterno se colocou isso à disposição. Não se conforme, não tome a forma deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a ordem. Então, não tem como fazer isso se eu não paro para perceber, se encontrar, eu estou sendo essa aqui, que não está olhando para mim, que não está achando que eu não mereço ser amada, ou achando que assim serei amada fazendo as coisas para as pessoas. Só que esse amor que você não recebeu dos seus pais lá, você não vai conseguir do seu marido, dos seus filhos, dessas pessoas que você está dizendo sim, sim, sim e não para si. Muito bem. Aí você faz esse checklist do que está funcionando, do que não está funcionando. Mas a partir de qual referência? Relacionamentos, indicadores, na verdade, eu quero dizer. Quais indicadores? Você sentir, os relacionamentos também denunciam, Sim. as suas conquistas ou não também denunciam. O que mais vê? Os resultados. Os resultados. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo um caminho errado para a igreja? Como é que eu sei que eu estou fazendo um caminho errado para o hospital? Como é que você sabe que você está fazendo um caminho errado para o hospital? Quando você não chega no hospital. Claro. Ou quando você chega demoradamente demais no hospital. Você podia chegar em 10 minutos, chegou em 30. Então, fiz o caminho errado. Claro. Então, como é que você sabe que está fazendo um caminho errado na sua vida? O resultado. Mas fazer isso é certo ou errado? Olha o resultado. Pelos frutos os conhecereis. Então, pelo resultado você conhece o que está acontecendo. E o resultado não mente. Você, mas eu estou fazendo certo. Olha o resultado. O resultado grita para você o que está acontecendo. Mas se você não para e não percebe, não acontece. E existem recursos, a gente não precisa fazer isso sozinho. Por exemplo, se você está com um problema no seu estômago, no seu coração, pode ser que você tome um chazinho e melhora. Mas há problemas mais graves que você precisa procurar um médico, fazer um procedimento, usar uma técnica. E talvez nas questões emocionais também sejam assim. Há recursos, por exemplo, porque quando eu falo de autoconhecimento, eu falo numa perspectiva identitária, ou seja, quem eu estou sendo, uma perspectiva de papel, minha personalidade. Então, tem instrumentos hoje. Eu utilizo com clientes meus um instrumento que se chama Big Five, que é fenomenal para ver a minha personalidade, que tem a ver com o papel que eu estou exercendo, a maneira que eu estou agindo e como que eu estou agindo nesse momento. É interessante, talvez, você fazer um instrumento desse para perceber a sua personalidade nesse momento, como é que está acontecendo. Talvez. E existem diversos recursos. A grande questão é, em você ouvindo isso e continuando nesse lugar, se reconhecendo, aí agora é um problema seu. Agora você tem culpa. Antes você não tinha, que você não tinha percebido, não sabia. É mais ou menos assim, você vai no médico, aí ele diz assim, você precisa tomar esse medicamento. Antes de você saber que precisava tomar o medicamento, você não tinha culpa daquele problema. A partir de agora, que você sabia que precisava tomar o medicamento e não toma, aí você merece. Então, em você sabendo disso, é muito importante tomar essa atitude de humildade, de pensar, eita, isso aqui que a Darleide está falando, isso aqui que o Fernando Rochael está falando, é importante. Deixa eu buscar ajuda para isso, deixa eu buscar mais sobre isso, para começar a me perceber nesse lugar. Apesar de que há resultados que são enganos. Sim. A depender de que sejam estes resultados para um verdadeiro crescimento. Sim. Ou, às vezes, para te manter iludido. Sim, por exemplo,
Tem muitas pessoas buscando saber quem sou no tarô, nos signos. Quer fazer o meu mapa e todo dia não sai de casa sem olhar o mapa e ver a coisa ali. O que o mapa, os astros dizem para... Isso também é uma forma de autoconhecimento. Você sabe que a frase conhece-te a ti mesmo refere-se aos gregos. Sim. Disse que é Sócrates, mas disse, não tem certeza. Isso. Mas havia um templo, conta também a história de que havia um templo onde os adoradores pagãos iam ali para os seus ritos e a expectativa era que os oráculos respondessem tudo, que os deuses respondessem tudo. E aí, um dado momento, um pensador vai dizer, olha, mas conhece-te a ti mesmo. Ou seja, percebe-se como um indivíduo que tem inteligência, que tem capacidades, habilidades, que tem responsabilidade de agir e não somente esperar pelos oráculos. Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. Portanto, essa frase que muitos de nós temos nos feito pensar a partir delas. O que a palavra de Deus nos faz saber sobre esse conhecimento de mim mesmo? É quem eu sou em Deus e quem eu sou sem Deus. E se eu me perder, como é que eu chego lá? Eu tenho Jesus. O que Jesus tem que eu não tenho? O que Jesus faz que eu não faço? O que Jesus é que eu não sou? Como é que Jesus... Quem é Jesus? E me vendo em Jesus, Ele é a minha medida. Ele é a minha medida. Considerando assim, já nós não temos como nos perdermos, porque tem aí quem está no tarô, quem está no horóscopo, quem está até na igreja. Tem gente que está na igreja, mas não está referenciado em Jesus. Pode estar na doutrina, pode estar até no mandamento, que é a lei de Deus, que vai ser o aio, né, para me levar a Cristo, enfim. Mas assim, tem muitos de nós, mesmo na igreja, você aí me assistindo agora, mas você não está referenciado em Jesus. Ele é o tamanho, Ele é a altura, Ele é a profundidade, Ele é a largura, Jesus. E eu quero te convidar a estudar mais sobre Jesus, sobre graça, perdão, misericórdia, amor, bondade, poder de Deus, o agir de Deus. A gente precisa fazer um mergulho naquilo que Deus revela sobre si mesmo. Está aqui, ó, na mira da verdade. Esse material é simplesmente incrível e transformador. A visão que você passa a ter de quem é você em Cristo é simplesmente maravilhosa. Você vai ligar agora, não é para pagar nada, é para você só ligar e pedir, e esta revista vai chegar em sua casa. São 10 lições a respeito de amor, poder e graça. Nós vamos estudar aqui juntos com a Bíblia na mão. Liga agora no 0 operadora 12 21 27 31 21. Se for um horário assim na madrugada, não sei se você vai assistir esse programa no futuro, você pode mandar um WhatsApp também para a gente no 982444449. Pode ser assim? Na mira da verdade, nós vamos ter conhecimento profundo sobre a vontade de Deus para nós. Nós vamos para o intervalo, já voltamos por aqui conversando sobre autoconhecimento, conhecimento que é libertador e transformador. Até já. Aproveitou o intervalo, ligou pra gente ou mandou a sua mensagem pedindo a revista Na Mira da Verdade? Ainda não? Por que não? O que fazias? Mas se mantém o nosso convite, liga, pede a sua revista Na Mira da Verdade, que é um estudo muito, mas muito bom, simplesmente completo, em lições que são simplesmente focadas em conhecer a palavra, textos difíceis sobre Jesus, textos difíceis sobre a graça, atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia, textos difíceis sobre a lei de Deus, textos difíceis sobre o sábado em especial. Nós vamos estudar aqui sobre textos difíceis, mas depois de entendidos, simplesmente facilitam a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada em Cristo Jesus. 12, 21, 27, 31, 21, só para lembrar a você que ainda não pediu, vai chegar em sua casa pelo correio sem que você precise pagar nada por isso, nem o envio.
Não, nem o envio. Os Anjos da Esperança, junto com a Novo Tempo, bancam tudo. Nosso interesse é que você estude a Bíblia e tenha a vida transformada. Darleide, mas é só isso? Como assim só isso? Isso é tudo. Mas vocês não vão vender? Não. O Senhor Jesus disse, recebei de graça, dai de graça. Ele nos deu conhecimento, então nós entregamos para você. Por que seria um fator dificultador se dissesse assim, olha, vamos estudar a Bíblia, esse material aqui é incrível, maravilhoso, paga X. Muitos de vocês não pagariam porque as contas estão apertadas, porque têm dificuldades, porque também estão cansados de verem crentes vendendo. Então, não. Mas o que te impede de simplesmente ligar e pedir esse material para estudar a Bíblia? Mas é só isso que vocês têm? É só isso mesmo que a gente quer, que você estude a Bíblia. Jesus Cristo disse, ide fazer discípulos. Ele disse, ide e ensinai todas as coisas que você tem ensinado. E a Novo Tempo está no ar 24 horas. Seja na televisão, no rádio, na internet, nós estamos com você para te levar a conhecer mais plenamente a palavra de Deus, conhecer mais Jesus. 12, 21, 27, 31, 21. E, meus amores, eu estou na companhia hoje de Fernando Rochael, estrategista comportamental, mestre em psicologia, palestrante, viajante, cantante, compositor. Nunca mais cantou, nunca mais compôs, que eu saiba, pelo menos, não me disse nada. Mas como é aquela música que eu amo, que dizer assim, que tá bom, mas se melhorar... Eu estou bem, mas cá pra nós, se melhorar, melhorar. Que muito boa! Se melhorar, porque a gente diz assim, se melhorar, piora, né? Ele não, se melhorar, melhora. Muito bom. Fernando Rochael, nós estamos falando de autoconhecimento. Vamos voltar? Vamos. Você falou uma coisa interessantíssima sobre o que Deus fez a gente para ser. E há uma declaração claríssima. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quem é o ser humano? Aquele que é a imagem e semelhança do amor. Aquele que é a imagem e semelhança do eterno. Então, ao olhar para ele, não estou sendo imagem e semelhança dele, não sou nem gente. É verdade. Não sou gente. Então, o olhar para o eterno e olhar para quem me fez e para o que ele me fez, quem eu estou sendo nele, me determina se eu sou gente ou não. Então... Fernando Rochael, conta pra gente assim de como você testemunha transformação, vidas recomeçando, pessoas voltando a sorrir, pessoas voltando a terem de verdade sentido na vida. Isso é possível? Isso é real? É real. Outro dia nós falávamos no Entre Famílias sobre construção de caráter, e aí a pergunta X é, depois que eu já tô velho, eu posso mudar ainda, Rochael, né? E se tratando lá de caráter, que era a nossa conversa, mas aqui passa pelo caráter, passa por mudanças profundas. É possível? Tem 50 anos, 60 anos. Ah, meu filho, já tô velho. Porque todo mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Não, mentira. Né? Então, o Eterno transforma você enquanto você está vivo. Amém. E nele todas as coisas acontecem. São feitas novas todas as coisas. Amém. E aí é importante perceber, a gente está falando muito de autoconhecimento aqui, mas entender que autoconhecimento é só uma parte da ponte. Imagine que esse processo de transformação fosse uma ponte de 3 partes. Eu faço essa metáfora aqui que é muito legal. Então, a primeira parte da ponte, segunda parte da ponte, terceira parte da ponte. Se você entender, está doendo seu ombro, você pegou uma caixa pesada na sua casa e lesionou seu ombro. Se você só tirar um raio-x dela, entender e resolveu o seu ombro? Não. Aí você faz um ultrassom. Agora eu vou ter o autoconhecimento, vou entender tudo. Resolveu? Não. Aí você faz um 3D e tal, e faz um modelo 3D, imprimiu a lesão do seu ombro, agora eu vejo. Resolveu? Não. Então, tem pessoas que querem entender a vida, não passam por processos terapêuticos 1 ano, 3 anos, querendo entender, aí lê um livro, faz um curso tentando entender. Só que entender é como olhar para o espelho. O autoconhecimento é o espelho. Espelho não penteia o seu cabelo. Espelho não lava o seu rosto. Isso. Espelho não troca a sua roupa. Então, entender é uma parte da ponte, mas ela não atravessa o rio. Você precisa olhar para isso agora e buscar recursos que acolham aquela menininha que recebeu essas questões todas, que acolham ela e tire ela do volante da sua vida. Buscar tratamento para tirar as dores que estão aqui. Precisa também olhar para aquilo que aconteceu com seus pais e despedir disso e desenvolver-se e soltar como sendo deles. E uma terceira parte da ponte. Agora eu preciso treinar essa adulta que está aqui. Eu preciso treinar essa pessoa que está aqui. E treinar é mais ou menos assim. Você precisa perceber que os males que estão acontecendo com você
tem questões do passado que estão te puxando lá para trás. E que tem questões de agora que estão te empurrando para trás. E talvez você precisa buscar recursos que tire essas questões que estão acontecendo agora com você. Para trabalhar isso aqui. Então, quando eu trabalho com clientes meus, eu preciso trabalhar isso. Há questões agora que eu preciso olhar e perceber. E começar a buscar recursos, estratégias para mudar isso aqui. Há questões do meu passado que estão me puxando, são as crenças, valores, identidade do passado que estão me puxando. E eu preciso olhar para aquilo honradamente e desenvolver, soltar. E treinar e começar a contar para a minha alma, contar para mim quem eu sou. Isso demanda treino. E essa é a grande questão. Muitas pessoas acham que só entendendo resolvem. Se você entender sobre academia, você não fica forte. Se você entender sobre alimentação e nutrição, só entender e não se alimentar, você não fica nutrido. Se você só entender sobre o que está acontecendo com você, entendi sobre Deus, mas não buscar recursos de treino para colocar isso na sua alma, no seu coração, guardar no coração, não vai acontecer. E isso é exercício de todo dia. Então, o que eu trabalho com meus clientes e que os transforma muito rapidamente, por exemplo, uma cliente minha que estava muito mal no casamento. E ela assumiu para si a responsabilidade de olhar para isso que estava acontecendo. Ela gostava de balé e o marido halterofilista, muito fortão, e ela odiava a academia. Então, quando ela percebeu isso, ela percebeu uma coisa: peraí, eu sou amada, eu sou grande, eu sou forte, eu estou em Deus. Eu não preciso receber isso que era de Deus do meu marido. Deixa eu olhar para ele. E aí ela começou a se perceber e percebeu, orando a Deus, para dar o olhar do marido. E aí ela percebeu que ela não estava dando valor ao que ele era, não estava honrando ele. E ela começou a ler sobre halterofilismo, sobre musculação, para ver onde é que ela se identificava. E ela gostou de algumas coisas e começou a comentar com ele. Aí ela começou a ir na academia com ele, procurando alguma coisa que ela gostasse e se identificasse. E ela se identificou com aquilo. O marido se percebeu valorizado, porque ela deu valor ao que ele percebia valor. E aí começou a valorizá-la. E o casamento dela mudou. Uma pequena açãozinha de olhar para si, olhar para o marido e perceber: é comigo, eu sou grande, forte e amada. O Eterno está em mim e Ele já me ama o suficiente para olhar para o meu marido. Ou seja, ela não foi com um pires na mão pedindo uma esmolinha para o marido, porque esse é um movimento que muitos fazem. Sim. Pedindo, por favor. E aí, às vezes, vem ressentimento, vem raiva, isso. Porque o outro não dá a esmola que ela precisa. A esmola que o pai já não deu, que a mãe já não deu. Isso. Entendeu? E às vezes ela fica querendo o amor do pai e da mãe dela lá atrás. O amor de Deus, ela fica querendo o marido. Mas aí, o que ela fez? Ela, então, retoma a sua matriz original em Deus. Isso. Ela se percebe amada, se percebe filha, se percebe, portanto, segura nele, para fazer esse movimento em direção ao outro, mais para entregar do que para pedir. Isso. Se percebendo outro. Lembra? O autoconhecimento não é só eu perceber a mim, eu preciso perceber o outro elemento, eu preciso perceber você. E preciso perceber você também nele. Não sou eu quem digo quem você é ele quem diz quem você é. Não sou eu quem digo quem eu sou, é ele quem diz quem eu sou. Então, quem sou eu para dizer que você é isso, aquilo, outro, se você nem é meu? Eu preciso de você, você precisa de mim, no processo, mas ambos são encontrados primeiro no Eterno. Em Cristo. Em Cristo. Então, é nesse olhar, e aí mudou o casamento deles. Ele começou a abrir a porta do carro para ela, ele começou a ir nos negócios dela. Porque há uma questão, aquele que dá a sua vida, ganha. E isso é um código universal, fora da Terra. Universal, é do universo esse código. A gente foi revelado esse código do universo, do Eterno para nós. Aquele que dá a sua vida não é aquele que morre, é aquele que promove vida. E amar é entregar vida, é garantir vida. Aquele que dá a sua vida é aquele que ama, recebe a vida. Mas aquele que ama para amar, não para receber. Aí você não está amando, você está investindo. Então, o que ela fez foi isso, e aí voltou para ela. E eu tenho visto com isso com clientes meus que são ansiosos, angustiados, depressivos. O filho, uma cliente minha foi muito interessante. O filho autista, tem dois filhos autistas. E ela começou a perceber-se na crise do filho. E aí o filho dava 2 crises por dia. No final do processo, ela falou assim: meu filho dava crise 2 vezes por dia. E eu percebi que a crise que ele dava não era ele. A crise só estava nele. E a crise não era eu.
E meu Deus era maior que a crise. E eu era maior do que tudo isso. Então, ela se percebeu, ela treinou, ela contou para sua alma sobre isso. Então, a crise vinha e ela, meu Deus, meu filho. Ela falou, não, peraí, a crise não é meu filho. Ela começava a conversar consigo antes de conversar com o filho. Fez distinção, meu filho e a crise. E a crise. E aí, quando Não ela, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele é uma pessoa e há um fenômeno aqui em função do seu quadro e eu vou fazer separação disso. Mas quando ela começou a conseguir fazer isso, quando ela contou para si quem ela era no eterno, eu sou amada, eu sou grande, eu sou forte. Aquilo que meu pai não me entregou, não precisa mais, porque eu já sou grande, forte e amada. Agora, há pessoas que terão extrema dificuldade em se reconhecer em Deus, em se reconhecer amado, filho, forte em Deus. Como é que a gente age? Como é que a gente se move Quando nesse eu não estou sentido? conseguindo sozinho, como é que você faz? Quando não estou conseguindo, peço ajuda. Foi o que essa cliente me fez, me procurou. Preciso de ajuda, eu reconheço, peraí. Quando Moisés estava desesperado e Moisés falava diretamente com Deus, teve situações que Deus falou, não, peraí, deixa eu colocar um cara para te explicar isso aí. E colocou Jétro. Deus, porque há aspectos da espiritualidade, não, só Deus fala comigo, tem músicas que colocam isso, só eu e Deus e mais ninguém. Não é nem bíblico. Só eu e Deus, cadê o amor? Pobrezinho, ele estava se referindo a entrar no quarto e orar a sós com Deus. Ah, não faz isso. Pobrezinho. Mas eu tenho gastura disso. E porque coloca muitas pessoas entenderem de maneira equivocada. Eu entendo a sua fala. Mas coloca muita gente a se isolar e não querer ninguém. E já chega essa fala para mim, de pessoas que Não é dizem, comum um cristão achar que terapia, qualquer coisa assim. e não precisa de ajuda. E nesse caso, o Moisés é um dos personagens que mais falaram direto com Deus, precisa de ajuda de alguém. Então, nesse momento, você me falou numa live uma vez, se a pessoa não se coloca a perceber, eu preciso de ajuda e busca recursos e ajuda para isso, se eu estou com problema no coração, eu vou buscar um cardiologista. Entende? É claro que o Eterno pode curar. Então, nesse lugar, deixa eu contar o final da história dessa mulher. Verdade. Ela falou assim, meu filho dava 2 crises por dia. A partir do momento que comecei a me perceber grande, forte e amada, eu estava segura para entregar para ele e não para sugar dele. Do tipo, muda meu filho. Tipo assim, a tristeza dela não era por ele, é pela angústia que ela estava tendo. Ela não queria ter a angústia de ver o filho com crise, e não simplesmente pelo filho. A partir do momento que ela aceitava e tinha força suficiente para receber aquilo, é como se antes ela falasse, tira de você. E agora, não, peraí, é comigo, deixa eu pegar aqui. E ela falou comigo assim, meu filho dava crise 2 vezes por dia. Esse mês, ele só deu 1. Bendito seja Deus. E essa mulher me conheceu assistindo aqui o programa, como você está. Que lindo. Você que está me assistindo. E ela, vendo o programa, me procurou, fez o processo comigo e mudou o filho dela. Então, ela se percebe grande, forte, amada, no amor. E então, ela consegue pegar. Mas tudo com isso começa com esse lugar da primeira parte da ponte. Entende? De assumindo, reconhecendo, eu estou aqui. E eu sou muito grato, mando inclusive um abraço para ela, como ela não me autorizou a falar o nome dela, mas ela sabe quem ela é. Um abraço. E isso aqui é muito importante, a gente fazer esse recorte com uma moldura boa, porque causa muitas vezes um sentimento caótico, onde já está caótico. E assim, olha, essa percepção muda tudo, porque muitas vezes nós temos dificuldade em nos sentirmos amados e aceitos por Deus, porque pais, mães, avós, uma história, outro cuidador, muitas vezes não fez você sentir-se pertencente, não fez sentir amado, mas um estorvo. Então, tem pessoas que se sentem um estorvo até para Deus. Então, quando você diz, ela voltou-se para Deus, e ela em Deus encontrou-se, e ela aprendeu quem ela era, aceitou quem ela era, que sou filha, amada, perdoada, aceita, Deus me ama, eu amo, para então seguir a vida. Há muitos que travam ali. Eu não creio que Deus me ama, eu não sinto, eu não vejo, não acontece. Então, isso aqui precisa ser tratado. E você precisa se permitir ser tratado, porque se o amor não te tratar, não tem Rochael no mundo que dê jeito. Se o amor não te reconstruir, não te regenerar, se o amor não destravar a tua vida, não tem ferramenta que vá conseguir fazê-lo com efetividade.
Então, guarda isso numa moldura. Eu preciso fazer as pazes com Deus, eu preciso me reconhecer em Deus e eu preciso permitir-me enxergar que Deus já deu todos os sinais, todas as provas de que Ele me quer. Eu sempre vou lembrar daquela mulher que sangrava por 12 anos e no dia que ela toca em Jesus, ela fica curada. Mas a cura absoluta de Jesus, eu tenho certeza que a faz levantar-se com coragem quando Ele a chama de filha. Ser curado das perebas da vida é algo, mas é algo transformador quando você se reconhece filha, filho, amado, desejado. Se o amor me ganha, eu ganho a vida. É isso. Não é? Mas é o detalhe em perceber que o Cristo reconheceu nela a partir do momento que ela foi e se reconheceu nele. Então ele diz, a tua fé te salvou. Mas ele chegou primeiro, né, amigo? Porque Chegou. quem saiu do trono Isso, e veio para perto isso. dela, quem deu volta naquela multidão para se aproximar dela, foi ele. E isso também precisa ser mas reconhecido. é como se assim, ó, eu estava batendo na porta aqui e você abriu. Isso. Esse é o sentido. Eu estou perto. Eu estou perto. Eu passei aqui para te ver e você veio. Perfeito. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Não é ele foi caçando e por acaso encontrou Jesus. Não. Ou eu fiz tudo só. Eu fiz tudo sozinho. Eu busquei não, sozinho. Não. Mas eu estou à porta e bato. Se você abrir, há uma parte. Eu estou aqui abre. do lado da porta, Eu do estou outro aqui, lado. ó. Oi, Oi, abre aí. Né? Então, eu estou à porta e bato. Então, é como se ele tivesse a porta e a minha interpretação aplicada a isso é você abriu a porta, por isso você se segurou. É nesse sentido. Então, há um aspecto aí que é importante a gente saber, inclusive no meu trabalho, ao final, as declarações que as pessoas falam, elas não falam de mim. Elas falam do que o Eterno fez com ela. Então, na verdade, eu só dou recursos para que elas percebam isso. Sim, sim. Então, para que elas acessem isso, não é sobre mim. E nem é sobre ela, é sobre o reino, inclusive. É. Porque perceba, ela me procurou, essa mulher me procurou para a ansiedade dela, não procurou para o filho dela. Ela me procurou para a depressão dela. E ela saiu, na terceira semana, já não estava mais nesse lugar. No final, ela declarou algo que transpassou ela. Quando ela fala assim, quando o Cristo fala assim, você, o que eu tenho para te dar, vai te transformar em fonte de água viva. Tem muitas pessoas que me procuram para melhorar as suas vidas. Eu falo, melhorar a sua vida é muito simples e é muito pouco. O que acontece quando você se reconcilia com o amor, se percebe nele, é que você se torna a fonte daquilo que você buscava para beber. Mas não é o que você faz para isso, é o que acontece. Então, a luz que passa por você, que entra em você, sai para o outro. E essa é a lógica do vinho para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus vai Vida dizer, né? que entra em você e sai de você. Quando receberes o Espírito Santo, do seu coração fluirão rios de água viva. É sobre isso. Você não produz rio de água viva. Você não faz a água viva. Mas o Espírito de Deus, o agir de Deus, a presença do teu Criador, que escolheu habitar em nós pelo Espírito, o Espírito faz fluir rios de água viva. Isso é plenitude de vida. E a gente precisa saber... Vou tirar o óculos. É importante. A gente precisa saber que esse rio de água viva, se está em mim, ele joga fora a ansiedade, ele joga fora a depressão. Então, eu estou falando de ritos religiosos. A água leva. A água leva. Então, eu não estou falando que você, que é religioso, que está aí, que não está com Deus, não é sobre isso. Não. Eu estou falando de processos em que você conta para a sua alma e a sua alma percebe, ei, eu sou amado. E ela grita dentro de você, e isso vira vida. E nesse caso, minha cliente que me procurou, virou vida nela, que ela saiu da depressão, saiu da ansiedade. Mas isso já não era nem estar mais no discurso, nem estar mais em pauta. Ela falou do filho, que passou para o filho, aquilo transformou o filho. Então, há situações que o casamento, o marido muda a maneira de atuar, e eu nunca vi o cara. Essa minha cliente falou assim, meu marido foi promovido durante o processo 3 vezes. Não, foi no Natal, liguei para ela, falei assim, oi, aí, como é que você está? Feliz Natal. Aí ela falou assim, lembrei de você esses dias. O que aconteceu? Meu marido foi promovido de novo. Perceba, aconteceu transformações nela. E essa vida foi para ele. Ele começou a perceber-se honrado. Essa vida flui. Flui. E acontece em você. Então, esse começo não é sobre você. E nem é sobre o meu trabalho. É sobre o eterno e sobre o reino. E isso é lindo.
Bendito seja Deus por isso. Nossa referência, nosso alvo é Jesus. Você olha para Ele, você aprende dEle, Ele comunica a vida, Ele é a vida em você. Não dá para a gente admitir, continuar nessa pegada de cristãos como moribundos, assim, no sentido de, parece que estão abandonados, largados, vivendo sem um sentido. O sentido é Cristo, o sentido é Deus eterno, o sentido é o Espírito, a condução é pela palavra. Quando você discorreu para mim sobre o que nós podíamos falar aqui, você me trouxe textos bíblicos que vão nos amparando, é dali que a gente vai. Não é do templo grego que nós tomamos uma inspiração, não é do conhece-te a ti mesmo, mas é da palavra, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, não pense de vocês além do que devam pensar. Não pensem que vocês são poderosos, mega maravilhosos. Não pensem, porque isso é o Altíssimo. Ele é maravilhoso, ele é Deus. Também não pense que você é um verme, não pense que você é um nada. Ah, mas me disseram que eu sou mentira. Cancele essa palavra, cancele essa ideia, cancele esse destino que lhe deram. Cancela isso. Agora, olha para o Deus Altíssimo, teu Criador. Ele te chama de filho, aceite que você é filho, senta à mesa com ele, fala com ele, vive nele e você experimentará os frutos dele na sua experiência de vida. Porque senão a gente se perde, mas a palavra é o que nos conduz. Então não pense de você para além. E é importante que você conte para si. Esse não pensar para você, é importante que você fale. Está escutando isso aqui? Agora comece a falar, não, eu sou amada. Comece a falar para si sobre isso, a contar para a sua alma, como Davi fez. Isso. E talvez você já sabe, mas agora você precisa contar mais vezes. E aí, esse autoconhecer-se, esse autoperceber-se, é parar, pensar, peraí, eu estou pensando, né, nem é culpadamente. Nossa, que droga, eu estou pensando que eu sou um lixo. Blá, blá. Falaram, agora você para e pensa, eles falaram para mim isso? Perdoadamente e honradamente seus pais, assim, porque é o que eles aprenderam, eles não sabiam fazer diferente. Então eu os perdoo, tá tudo certo, honro vocês na minha cabeça, né? Preciso falar com eles. E para mim também eu digo agora, eu entendi, eu vim fazendo assim e era assim, mas agora não. E agora eu preciso contar para mim. E esse é um grande segredo. Porque às vezes a pessoa está aqui, entendeu, mas não conta para si todo dia. E isso é uma coisa que você precisa voltar e contar para si a todo momento, a todo instante. Não, de novo, pensamento bem, para e sem criticar-se. Eu estou pensando de novo que eu não tenho valor, que eu não mereço nada. Eu estava falando com uma cliente esses dias sobre essa questão de merecer, isso é importante. Você tem uma filha, imagina ela criança, você chega no restaurante e vai pagar a comida dela. Ela não pagou nada. O garçom chega e fala assim, não, para sua filha, você não pagou, você não merece. E tira o prato dela. O que você vai falar? Não. Coloca o prato de volta, eu paguei. Mas ela não merece, ela não pagou. Mas eu paguei. Ela merece por quê? Porque eu paguei. O Cristo pagou. Você não merece porque você fez. Você merece porque Ele quer. E você precisa contar isso para a sua alma. Você precisa lembrar-se. Quando a palavra fala, lembra-te, é você se lembrar, não é outro te lembrar. Você precisa contar para a sua alma. Como é que você está? Melhor do que eu mereço? Não. Você merece vida abundante não porque você fez, mas porque Ele pagou. Então você... quem é você? Eu sou posso. Não, você tem sopro de Deus. Você tem partícula de Deus. Então eu não sou um lixo, pecador. Não, eu sou pecador mesmo, porque eu fui, desconectei. E agora estou na graça, voltando para Ele. Mas eu sou parte dEle, amado por Ele. E isso, reconhecer-se assim, é honrar a Deus. Eu honro o sacrifício de Jesus. Eu honro a graça de Jesus. Eu bendigo ao nome do meu Deus que fez tamanho movimento para me resgatar, para eu viver à altura do chamado que Ele fez. Benditas palavras finais. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém. E abençoe a você aí também. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, por se manter aqui com a gente nesse chamado de refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida?
A partir do que o que fizeram, eu me mantenho ou eu me permito agora ser transformado por Jesus? Desejo de ser transformado, regenerado. Aliás, essa é promessa de Deus. Eu indico para você na Mira da Verdade, 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. E essa conversa continua com você aí em casa, estudando a Bíblia. 12 21 27 31 21. Um beijo para você, obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo consultório de família, também no Entre Família, que é todas as tardes, né? De segunda a sexta às 2h30 da tarde. Eu espero você por lá também. E aqui toda terça às 8 da noite. Beijo e até mais. Além dos horários alternativos. Um abraço, obrigada.